Alexandre de Moraes tropeça mais de uma vez e gera uma gigantesca reação que pode mudar os rumos do país. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Como havia previsto na semana passada, o STF iria derrubar o X por não haver representantes legais no Brasil. E, ironicamente, podemos ler o comunicado na página oficial da plataforma X. STF oficial intima Elon Musk e X a indicarem representante legal em até 24 horas, sob pena de suspensão de atividades no Brasil. Bom, e para ninguém achar que eu estou fazendo uma piada, trouxe a decisão publicada na página oficial do STF. A intimação foi feita por uma postagem no perfil oficial do tribunal na própria rede social. A advogada constituída nos autos também foi intimada em 18 de 8 de 2024 a apresentar as informações. Isso é tão surreal que faz o comediante Borá, conhecido por seus exageros, parecer coerente, pelo menos em um mundo distópico. A petição seguiu o mesmo modelo de outras, onde só aparece o nome de Alexandre de Moraes, ou seja, uma única pessoa que ainda por cima não foi eleita pelo povo e está conduzindo o Brasil ao abismo. O deputado Marcel Van Hatten respondeu à publicação do STF. Quando li, minha primeira reação foi rir. É palhaçada demais. Mas a verdade é que é de ficar ainda mais revoltado com o abuso, o autoritarismo e a falta de noção de um indivíduo que está esculhambando com a justiça e a democracia brasileira ao vivo e diante de todo mundo. Bom, na verdade, o X tem representantes legais, advogados. Entretanto, como o STF não pode responsabilizar advogados pelos atos de seus clientes, exigem representantes legais que possam ser presos. Com certeza é uma aposta arriscada, pois os ministros do STF correm o risco de se consolidarem oficialmente como ditadores. Digo isso porque os proprietários de grandes plataformas estão começando a entender que foram peões em um jogo sem regras. O jornalista Glenn Greenwald denunciou ao mundo o que está acontecendo no Brasil. O juiz autoritário da censura brasileira, Alexandre de Moraes, está ameaçando explicitamente proibir o uso do X em todo o país, a menos que ele disponibilize representantes fisicamente no país, que ele ameaçou prender, e censores mais em conformidade com suas ordens. Musk usa uma foto de um careca na prisão. Um dia, Alexandre, essa foto sua na prisão será real. Marque minhas palavras. O jornalista Michael Schellenberg deu destaque às palavras de André Marsiglia, que deixou claro que a intimação contra Elon Musk é fogo de palha. É claro que a intimação de Moraes é atípica e ilegal, porque foi construída na esfera política. Eu sempre martelei que o STF tinha que ser parado na lava-toga. Porém, naquela época, a direita bateu cabeças. Como não houve freios, o judiciário se agigantou e virou um órgão político com todos os elementos vingativos. O jurista Fabrício Rebelo fez um preciso diagnóstico histórico. Confesso que me assusto com as análises jurídicas que agora enfatizam a nulidade da aberrante intimação da plataforma X via postagem nela própria. É óbvio que é nula. Trata-se de mais uma excrescência jurídica, mas a questão é: quem vai declarar essa nulidade? Essas análises parecem esquecer de todas as igualmente aberrantes ilegalidades que vêm sendo praticadas no país desde 2019, sob sepulcral silêncio dos mais renomados juristas, da OAB e, sobretudo, do cartel da mídia, tendo em vista que, até 2022, era tudo conveniente,
já que o alvo era o ex-presidente. Não raro, inclusive, quem ousava alertar sobre os enormes riscos que a subversão da lei acarreta a qualquer nação era logo rotulado de bolsonarista, a fim de desqualificar sua crítica. Agora, exatamente como alertávamos, o monstro devorou a mão de quem o alimentou e segue faminto, crescendo e se tornando mais ousado, sem limites. Receio ser tarde demais para detê-lo. Até os especialistas progressistas, ouvidos pelo Estadão, concordaram que a decisão foi atípica e ilegal. Na verdade, Alexandre deveria adotar essa expressão como nome do meio. Alexandre Atípico Ilegal de Moraes. Os grandes jornais compraram a narrativa de que era Bolsonaro o antidemocrático nessa história. Agora eles estão descobrindo da pior forma que Bolsonaro estava lutando com os verdadeiros antidemocráticos. O Estadão publicou: Opinião: uma democracia em perigo. Não se destrói a democracia apenas com o abuso de poder de juízes. É preciso de um ingrediente essencial: a conivência da sociedade. Luiz Felipe Dávila afirmou: uma democracia está em perigo quando o Estado deixa de ser o garantidor das liberdades individuais e passa a censurar e perseguir cidadãos. Uma democracia está em perigo quando a justiça deixa de ser a guardiã da Constituição e da lei e passa a ser o vetor do arbítrio do Estado. Não podemos trilhar esse caminho. Os democratas precisam se unir para defender a liberdade e a democracia. A imprensa não pode ser a trincheira de jornalista militante e ignorar sua missão de buscar a verdade dos fatos. A sala de aula não pode ser local onde se censura o debate de ideias, o pensamento crítico, e se prega o conformismo de dogmas ideológicos. As empresas não podem se curvar à tirania do identitarismo. Se nos conformarmos com a redução da liberdade de expressão nos espaços público e privado, vamos criar uma geração que acha normal censura, cancelamento e repressão do Estado. Esse é o começo do fim da democracia e da liberdade. A Folha também consultou o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e gerou a seguinte publicação: Veto de Moraes, na entrevista à Folha, é censura prévia, diz Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Marco Aurélio, ex-STF, afirmou que censura de Moraes à Folha não combina com o Estado de Direito. Fora de controle, Moraes age sem pensar e tropeça muitas vezes. No caso envolvendo Paula da Silva Daniel, Marco Antônio Costa, do Fio Diário, afirmou: a PF esteve na casa de Paula da Silva Daniel, advogada e esposa de Daniel Silveira, ameaçando prisão caso não cumprisse a ordem. Paola excluiu suas contas no X e Instagram, em um claro ato de censura prévia, proibida pela Constituição. A defesa promete tomar medidas legais contra Alexandre de Moraes. Como afirmei no vídeo de ontem, os tropeços já começaram, pois Alexandre, em sua loucura, acredita que é mais forte do que o núcleo midiático no Brasil. Bom, esse núcleo midiático é progressista, assim como as instituições do Brasil. E esse poder só pode ser enfrentado através de uma guerra cultural, e não através de uma caneta. Bom, a questão é que as ações de Moraes estão prejudicando a imagem da própria corte. O deputado Marcel Van Hatten deixou claro que a instituição STF está corrompida. Os 11 ministros do STF são responsáveis por esta esbórnia no país. 11 que apoiaram por ação explícita ou obsequiosa omissão a situação chegar neste ponto. Todos são responsáveis, cúmplices e culpados. Bom, e na tribuna, o deputado também reverberou as suas críticas. Senhor presidente, o perfil oficial do STF sendo utilizado
para esculhambar a justiça brasileira. Alexandre de Moraes, que já não tinha noção nenhuma, agora é acompanhado dos seus 10 colegas ministros. Uma esculhambação à nossa justiça, uma esculhambação da nossa democracia. Mandado de intimação publicado no X, que aliás já sofreu, a empresa e seus representantes, vários abusos de autoridade, e só tem feito, na verdade, ajudar o povo brasileiro e os expondo. Agora, deputado Cláudio Cajado, o que nós vemos aqui é que o X, que já demitiu todo mundo no Brasil, Alexandre de Moraes já conseguiu que o X demitisse todos os seus funcionários no Brasil. Alexandre de Moraes, que já deixou centenas de famílias de brasileiros sem os seus provedores, muitos presos e perseguidos inocentes, fez o mesmo com os funcionários do Twitter, do X antigo Twitter. Agora, Alexandre de Moraes acha que por meio de uma intimação no X vai conseguir sensibilizar Elon Musk com uma ameaça de suspensão das atividades do X no Brasil. Sabe com quem nós faremos companhia, Sargento Gonçalves? Sabe a quem faremos companhia? A China, onde não existe X. Deputado Evair, faremos companhia à Rússia, faremos companhia às ditaduras que sim representam o que Alexandre de Moraes é, um ditador, um covarde, um sem noção. Alexandre de Moraes não pode vencer essa guerra. E se continuar atacando as redes sociais, uma após outra, deixará o país. E com isso, a ditadura estará nua. Zuckerberg, por exemplo, dono do Facebook e Instagram, já revelou a sua insatisfação com os pedidos de censura. As redes sociais pertencem ao povo, que depende delas. Ao atacá-las, o Estado pode provocar uma reação ainda mais intensa do que a que levou a Primavera Árabe. Em dezembro de 2023, o Rumble, plataforma concorrente do YouTube, deixou bem claro o norte. Não será intimado pelas exigências de governos estrangeiros para censurar os criadores do Rumble. Usuários com pontos de vista impopulares são livres para acessar nossa plataforma nos mesmos termos que nossos milhões de outros usuários. Portanto, decidimos desabilitar o acesso ao Rumble para usuários no Brasil, enquanto contestamos a legalidade das exigências dos tribunais brasileiros. No início deste ano, a plataforma Locals anunciou o encerramento de suas operações no Brasil, após um pedido do STF para remover perfis de usuários. Entre os perfis estavam os da juíza Ludmila Lins Grilo, do jornalista Paulo Figueiredo e o economista e escritor jornalista Rodrigo Constantino. A Locals afirmou: devido às exigências do governo brasileiro para remover criadores de nossa plataforma, Locals está atualmente indisponível no Brasil. Estamos desafiando essas exigências do governo e esperamos restaurar o acesso em breve. Ou seja, elas preferem sacrificar todos para gerar uma reação do que praticar algo que venha minar seus ideais de liberdade e justiça. Talvez ainda não sejamos uma Venezuela, mas o caminho já foi pavimentado. Porém, ainda temo que este caminho não nos leve à Venezuela, mas sim à China. Bom, para resistirmos, precisamos de um 7 de setembro único, que simbolize uma nova era de independência, para que talvez assim, no futuro, encontremos a paz. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.